Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom estar aqui, meus irmãos, de volta com as campanhas, né? Nós estamos, não vou dizer ao vivo, mas nós estamos fazendo campanha atual, porque nós estivemos compartilhando campanhas repostadas e nós estamos fazendo essa campanha aqui novinha em folha. O tema da nossa campanha, buscando o equilíbrio. O versículo para nossa meditação está em Mateus, capítulo 6, verso 33, que diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que no bannerzinho tem escrito assim, ó, que a gente consiga encontrar a paz na simplicidade das coisas de Deus. Aleluia, glória a Deus, né? Meus irmãos, eu não sei como que vocês estão, mas eu tenho notado, irmãos, que há uma opressão sobre a terra muito grande. Há uma correria muito grande, há inúmeras tarefas para nós fazermos, há inúmeras coisas para nós fazermos, e é muito difícil nós mantermos uma alma quieta, tranquila, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo onde há guerras, rumores de guerras, o nosso espírito, por mais que sejamos cristãos, ele tende a ficar agitado dentro de nós. É nessas horas, irmãos, que nós precisamos lembrar da palavra do Senhor. E é por isso que é muito importante nós conhecermos a palavra do Senhor. É muito importante nós lermos a Bíblia, porque senão como é que nós vamos saber? Como é que nós vamos agir diante de uma notícia que às vezes vem para nos causar medo, angústia? Nós estamos vivendo um tempo incerto. Eu lembro antigamente que eu conseguia fazer planos e os planos eles eram assim, eu vou dizer uma coisa bem atual. É claro que nós temos que ter sonhos e fazer planos, escrever cartas para Deus, temos que fazer isso. Mas eu quero dizer assim, antigamente era mais fácil você pensar em fazer um financiamento, né? Hoje em dia é mais difícil, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje, se você vai pensar em fazer um investimento, um financiamento, você vai pensar. Mas eu não sei como é que eu vou estar daqui, como é que vai estar as coisas. Nós estamos numa economia nossa está balançada, as coisas estão difíceis. Então, nós precisamos buscar o equilíbrio nesse tempo, né? Como que nós vamos viver nesse tempo? De que maneira? De que modo? Né? Há um tempo, há um modo de viver para cada tempo, para cada estação que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo o fim dos tempos, né? Então, por isso que tem tempo que o Senhor está falando ao meu coração acerca dessa campanha, e eu tentando ver de que maneira o Senhor ia, né, me ajudar a trazer, a compartilhar com os irmãos isso. Eu tenho lutado daqui, irmãos, a ter esse espírito, a ter esse estado de espírito com paz, serenidade, tranquilidade em meio à correria, em meio ao caos que nós estamos vivendo, né? Onde nós precisamos correr, porque correr contra o relógio, o tempo, ele está remido. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias ele iria remir o tempo, né? Nós estamos vivendo esse tempo, o tempo está remindo. Então, se a gente acorda cedo e dorme tarde, e ainda às vezes não dá conta de cumprir todos os compromissos, não dá conta de fazer tudo que necessitava de fazer. E como vamos ter uma alma tranquila? Como nós vamos estar em paz nessa correria toda? É na palavra do Senhor. É sabendo que se não deu para fazer tudo hoje, nós temos que ter calma e tranquilidade, saber que Jesus, que Deus, né, criou o mundo em 7 dias. Na verdade, em 6 dias, né? No sétimo ele descansou.
Então, se não deu para fazer hoje, nós temos o amanhã. Nós precisamos entender que nós não somos, né, uma máquina. Às vezes não se cobrar tanto, que às vezes nós ficamos ali cobrando muito nós mesmos. Nós precisamos ficar mais em paz com nós mesmos, né? Então é isso, meus irmãos. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Lucas, capítulo de número 10, verso de número 38. Aqui fala de Marta e Maria, que fala assim, ó: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada ao pé do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui, irmãos, que quem hospedou o Senhor, aqui está falando que foi Marta, né? Marta hospedou o Senhor Jesus ali na casa dele, e ela queria servir ele da melhor maneira possível. Mas ela estava muito agitada, né? Ela estava muito inquieta com muitas coisas. Como às vezes nós temos ali no nosso coração um interesse bom, nós queremos servir bem as pessoas, nós queremos fazer o nosso melhor. Só que quando nós olhamos para Maria, e aí a gente vê que Maria estava ali assentada aos pés do Senhor, ela estava ali mais quieta, né? E essa quietude, né? Esse silêncio, a quietude, o silêncio e a solidão de Maria ali não significava uma inação ou um estado de inércia. Uma pessoa nesse estado de calma, ela pode agir de forma mais dinâmica e poderosa do que alguém que está ali agitada. Às vezes, naquele momento, ela está ali só recebendo, enchendo da graça do Senhor. E Marta estava agitada, mas Maria estava ali. De repente, na hora que ela levantasse ali, ela teria uma forma mais dinâmica de poder servir o Senhor. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas já aconteceu às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de passar ali um tempo na presença do Senhor. Mas às vezes você larga tudo e fala assim, eu vou mesmo sem ter meu tempo, eu vou criar um tempo, porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. E você cria esse tempo. E você tá ali, depois você vai ver o tanto que as coisas se desenrolam de forma tão fácil, o tanto que as coisas aceleram, o tanto que Deus abençoa, não é verdade? Deus nos dá esse dinamismo, Deus nos ajuda, porque quando nós priorizamos Ele, nós precisamos priorizar as coisas de Deus. Há muita distração, há muita coisa chamando a nossa atenção, às vezes é o serviço da casa, às vezes é o serviço de fora, às vezes são os compromissos na igreja, né? São muitas coisas que nos distraem, eu estou falando das coisas normais, sem falar, né, de celular, de internet, de rede social, de pessoas que às vezes distraem. A gente entra ali para fazer uma coisa quando vê tá fazendo outra. Irmãos, vamos estar falando sobre quietude, sobre esse momento que Maria esteve ali assentada aos pés do Senhor, e tomar isso como exemplo para a nossa vida.
Nós precisamos, na nossa vida agitada, na nossa correria, ter esse tempo, fazer esse exercício de contemplação. Maria contemplava a presença do Senhor ali, ela estava aos pés. Aqui no nosso banner está falando que a gente consiga encontrar a paz na simplicidade das coisas de Deus. A paz está nas coisas simples. Às vezes nós temos buscado paz em médicos, né, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, porque nós estamos tão agitados que não estamos bem. Tem pessoas que não conseguem dormir, tem pessoas que não estão conseguindo nem trabalhar. Quantas pessoas hoje estão afastadas, né? Estão em casas, tomando medicação, estão com atestado médico, porque estão psicologicamente abaladas. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Poucas são as pessoas que não estão passando por um momento de ansiedade. Estou falando dentro da igreja, imagina fora, né? Nós precisamos lutar contra esse sentimento. Esses dias eu estava me sentindo assim, sabe? Ansiosa, preocupada. E eu falei para mim mesma, eu lembrei de Davi. Davi, ele quando chega ali para enfrentar o gigante, ele fala para Saul: eu já enfrentei um leão, um urso, e Deus me livrou deles. Ele trouxe à memória as vitórias que ele já tinha conquistado com Deus na frente. E nós precisamos lembrar, por que nós vamos deixar nos abater agora, sendo que Deus já nos livrou de coisa muito pior, nós já passamos, e não ficamos adoecidos, e não ficamos entregue. E é isso aqui, uma coisa às vezes pequena, que vai nos paralisar, isso não vai roubar a nossa paz, isso não vai tirar a presença de Deus de nós, não vai nos deixar abatido, nem triste, né? Claro, irmãos, todos nós vamos passar por momentos assim. Davi, ele esteve num momento ali que ele não via mais saída, ele estava ali triste, ele falou com ele mesmo: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Mas no mesmo momento, ele olhou lá para dentro dele e ele falou para ele: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor, aleluia, que fez o céu e a terra. Esse é o nosso Deus, é Ele que nos ajuda, que nos sustenta, e nós precisamos buscar essa força nele, para romper, para continuar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa quietude, esse recolhimento é uma força que poucos conhecem, mas que se nós buscarmos no Senhor, Deus vai mostrar. Talvez você não sabe, talvez você não está, mas eu não tenho nem força para buscar. Vai na sua fraqueza. A palavra do Senhor diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus, ele tem tanta fé em nós que ele fala assim, digo fraco, eu sou forte. Quantas vezes na Bíblia nós vamos ver que Deus, ele vai lá naquele que ninguém dá nada por ele. Ele vai naquele lá que as pessoas olham para ele assim, Lembrando da história de Gideão, Gideão estava escondido ali, com medo dos midianitas, com medo, estava malhando o trigo no lagar. Aí vem um anjo do Senhor, vai lá e fala para ele assim, homem valente, homem valente. Imagina se uma pessoa que está com medo, ela é valente. Não é, mas Deus, ele nos vê como vencedores. A palavra do Senhor diz assim, em Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Então levanta sua cabeça, olhe para o alto, que é do alto que vem o seu socorro. Não deixe essa tristeza te abater, não deixe a correria do dia roubar sua paz, sua tranquilidade. Se deu para você fazer hoje, amém. Se não deu, amanhã Deus proverá. Mas confia no Senhor de todo o seu coração. A palavra que nós estamos meditando aqui é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui de volta com as nossas campanhas. Nós colocamos, Senhor, tudo na sua presença. Que o Senhor levante, Pai, pessoas para estar junto conosco nessa campanha.
Pai, que o Senhor fale, ministre ao nosso coração, Pai, que o Senhor nos conduz no seu caminho, na sua vontade, no propósito que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Torna sensível nosso coração à sua voz, que o Senhor venha falar, Pai, de forma poderosa, Pai, com cada um, que essa semente que foi lançada venha germinar e possa dar muitos frutos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. E todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.